Você já viu uma cena tão inesperada que paralisou todos ao redor? Imagine entrar em casa e ver a faxineira humilde, com o uniforme ainda sujo, amamentando seu bebê recém-nascido nos braços, com os olhos fechados, como se fosse a própria mãe. O que você faria? Gritaria? Demitiria? Chamaria a polícia? Mas e se eu te dissesse que a resposta desse homem poderoso silenciou todos os julgamentos e mudou 3 vidas para sempre? Essa é uma história que vai te tocar como poucas. Se você tem um coração, vai sentir cada cena como se fosse sua. Curta este vídeo se você acredita que o amor materno pode vir de onde menos se espera. Comente. Amor é gesto, não sangue, se você acredita que o cuidado verdadeiro é maior que o preconceito. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais histórias emocionantes como essa. Compartilhe com alguém que precisa acreditar de novo na humanidade. O cheiro de desinfetante ainda grudava nas mãos de Rosa quando ela ouviu o primeiro gemido vindo do quarto de Isadora. Era um som baixo, quase um murmúrio, que fez seu peito apertar instantaneamente. Ela parou de esfregar o rodapé da sala de jantar, o pano úmido pingando no mármore frio, e ergueu a cabeça como um animal em alerta. Silêncio. Rosa voltou a esfregar, mas seus músculos permaneciam tensos. Havia algo errado naquele som. Depois de 2 anos limpando aquela mansão, ela conhecia cada ruído, cada eco, cada suspiro que as paredes guardavam. E aquilo não era normal. O gemido veio novamente, mais alto agora, seguido de um choro que cortou o ar como uma lâmina. Rosa largou o pano imediatamente, suas mãos ainda molhadas secando no avental amarrotado. O som vinha do segundo andar, do quarto rosa que ela limpava com tanto cuidado todas as manhãs, tocando apenas o necessário nos brinquedos espalhados e nas roupinhas minúsculas. "Onde está a babá?" murmurou para si mesma, subindo os degraus de 2 em 2. Seus tênis de borracha faziam um barulho surdo contra o mármore, abafado pelo tapete vermelho que cobria a escadaria principal. O choro aumentava a cada segundo, desesperado, rasgando o silêncio da casa, como um grito de socorro. Rosa chegou à porta entreaberta do quarto e espiou. Isadora estava no berço, o rostinho vermelho contorcido em agonia, os punhinhos cerrados batendo no ar. O corpo pequenininho tremia com cada soluço, e Rosa sentiu uma pontada familiar no peito, aquela dor que ela tentava esconder há tanto tempo. "Senhor Heitor", chamou, a voz ecoando pelo corredor vazio. Nada. "Senhor Heitor?" Tentou novamente mais alto. O escritório dele ficava no mesmo andar, mas a porta estava fechada. Rosa sabia que ele tinha reuniões importantes pela manhã, que não gostava de ser interrompido. Mas o choro da bebê estava ficando histérico. Um som agudo que parecia perfurar seus tímpanos e despertar algo profundo e primitivo em seu ventre. Ela entrou no quarto, suas mãos tremendo ligeiramente. O ambiente cheirava a talco e algodão macio, com um leve aroma de lavanda que vinha do difusor na cômoda. Rosa se aproximou do berço, observando os olhinhos azuis de Isadora inchados de tanto chorar, as bochechas rosadas e molhadas de lágrimas. "O que foi, princesinha?" sussurrou, estendendo a mão para tocar a testinha da bebê. Não tinha febre. Cadê a Helena? Helena, a babá, deveria estar ali. Sempre estava ali pela manhã. Rosa olhou ao redor, procurando algum sinal, alguma explicação. Encontrou um bilhete grudado no espelho da penteadeira. Emergência familiar. Volto à tarde. Rosa sentiu o sangue gelar. Era quase 10 da manhã. Isadora chorava há pelo menos 15 minutos. E pelo jeito como se debatia, estava assim há muito mais tempo. Ela tentou acalmar a bebê com carinhos suaves na barriguinha, sussurrando palavras doces que sua própria mãe costumava dizer. Mas nada funcionava. O choro ficou mais agudo,
quase um grito, e Rosa sentiu algo quebrar dentro do peito. Era como se cada lágrima de Isadora estivesse arrancando pedaços de sua alma, trazendo de volta memórias que ela jurou enterrar para sempre. Memórias de outro choro, outro bebê, outras madrugadas sem fim. "Por favor, para", murmurou, pegando Isadora no colo com cuidado. O corpinho quente se contorceu contra ela, e Rosa sentiu o cheiro doce de bebê misturado com lágrimas salgadas. "Shh, shh, mamãe está aqui." A palavra escapou antes que pudesse pensar. "Mamãe." Rosa congelou por um segundo, mas Isadora parecia ter se acalmado ligeiramente com o movimento. Rosa começou a caminhar pelo quarto, balançando a bebê suavemente, cantarolando uma melodia baixinha que vinha de algum lugar profundo da memória. Mas o alívio durou pouco. Isadora voltou a chorar, dessa vez com uma urgência diferente. Rosa reconheceu o som imediatamente. Era fome. A bebê estava com fome e não havia ninguém para alimentá-la. Rosa desceu correndo para a cozinha, ainda com Isadora no colo. Abriu a geladeira procurando mamadeiras, leite em pó, qualquer coisa. Encontrou algumas mamadeiras prontas, mas quando tentou oferecê-las à bebê, ela as rejeitou, virando o rostinho para o lado e chorando ainda mais alto. "Não pode ser!" Rosa tentou novamente, mas Isadora empurrou a mamadeira com força, arqueando as costas em protesto. O choro agora era um grito contínuo, desesperado, que fazia Rosa tremer dos pés à cabeça. Foi então que aconteceu. Rosa sentiu uma sensação estranha no peito, um formigamento que ela não sentia há 2 anos. Olhou para baixo e viu 2 manchas molhadas se espalhando pelo tecido grosso do uniforme, bem na altura dos seios. Seu leite tinha descido. O mundo parou. Rosa ficou parada no meio da cozinha, Isadora berrando em seus braços, olhando para as manchas que cresciam em seu peito, como se estivesse vendo um fantasma. Como era possível? Fazia 2 anos. 2 anos desde que Miguel... Mas Isadora continuava chorando, e algo dentro de Rosa tomou uma decisão antes que sua mente pudesse protestear. Era instinto puro, maternal, selvagem. Ela subiu as escadas novamente, entrou na sala de leitura que ficava ao lado do quarto do bebê e se sentou na poltrona de couro que ficava próxima à janela. Com mãos trêmulas, Rosa desabotoou o uniforme. Isadora pareceu sentir o que estava acontecendo, porque seu choro diminuiu para um gemido ansioso. Rosa a aproximou do peito, e quando os lábios minúsculos tocaram sua pele, foi como se o universo inteiro se realinhasse. Isadora começou a mamar imediatamente, com uma voracidade que fez Rosa ofegar. O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Apenas o som suave da bebê se alimentando e a respiração pesada de Rosa, que sentia lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Ela não conseguia acreditar no que estava fazendo. Era loucura, era transgressor, era o mais certo que havia feito em 2 anos. Rosa fechou os olhos, sentindo o peso morno de Isadora contra seu peito, e pela primeira vez, desde a morte de Miguel, se permitiu lembrar como era bom ser mãe. Como era bom ser necessária dessa forma absoluta, primitiva, sagrada. O sol da manhã entrava pela janela, criando um halo dourado ao redor das 2. Rosa não ouviu os passos na escada, não percebeu a porta se abrindo devagar. Estava perdida naquele momento de completude, naquela sensação de estar fazendo exatamente o que nasceu para fazer. Foi só quando uma sombra bloqueou a luz do sol que ela abriu os olhos e viu Heitor parado na porta, com uma expressão que ela jamais havia visto antes. Heitor havia cancelado a videoconferência aos 15 minutos. O investidor do outro lado da tela falava sobre aquisições e projeções trimestrais, mas sua voz soava distante, abafada pelo som que vinha de algum lugar da casa. Um choro, agudo, insistente.
Ele desligou o notebook sem cerimônia e tirou o fone de ouvido, deixando o silêncio do escritório se instalar por alguns segundos. Mas o silêncio não veio. O choro continuava, vindo de cima, do quarto de Isadora. Heitor olhou para o relógio. 10h20 da manhã. Helena deveria estar cuidando da bebê. Ele se levantou da cadeira de couro, o terno italiano fazendo um ruído suave contra o estofado. Seus passos ecoaram no piso de madeira encerada enquanto caminhava até a porta. O choro havia parado abruptamente há alguns minutos, e agora a casa estava mergulhada em um silêncio que o deixava igualmente inquieto. Heitor subiu a escada principal, sua mão deslizando pelo corrimão de mogno polido. Cada degrau familiar sob seus pés, cada tábua que conhecia desde que comprara aquela mansão 5 anos atrás, quando Isadora ainda era apenas um sonho que ele e Mariana dividiam nas madrugadas. Agora subia sozinho, sempre sozinho, para verificar a filha que lhe restara. O corredor do segundo andar estava inundado de luz natural que entrava pelas janelas altas. Heitor passou pela porta do quarto de Isadora, que estava entreaberta, e espiou rapidamente. O berço estava vazio. Seu coração saltou por um instante, mas ele se forçou a manter a calma. Helena provavelmente estava trocando a fralda ou dando banho na bebê. Foi quando ouviu um som baixo vindo da sala de leitura ao lado. Um sussurro suave, quase uma melodia. Heitor franziu a testa. Helena não costumava cantar. Na verdade, ela quase não falava, executava suas tarefas com eficiência silenciosa, exatamente como ele preferia. Ele se aproximou da porta da sala de leitura, que também estava entreaberta. A luz dourada da manhã filtrava pelas cortinas de linho, criando listras suaves no chão de madeira. Heitor empurrou a porta devagar, sem fazer ruído, e o que viu o fez congelar completamente. Rosa estava sentada na poltrona de couro marrom que ficava próxima à janela, a mesma poltrona onde ele costumava ler para Mariana quando ela estava grávida. Mas não era isso que o chocou. Rosa estava com o uniforme aberto e Isadora estava em seus braços, mamando. O mundo de Heitor parou. Ele ficou ali, parado na porta, observando uma cena que sua mente se recusava a processar completamente. Rosa tinha os olhos fechados, o rosto inclinado para baixo, em direção à bebê, uma expressão de paz absoluta estampada em suas feições. Havia lágrimas secas em suas bochechas, e seus lábios se moviam em um sussurro tão baixo que ele não conseguia distinguir as palavras. Isadora mamava com voracidade, seus punhinhos minúsculos agarrados no tecido do uniforme de Rosa. De onde Heitor estava, podia ver o perfil da faxineira, a curva suave de seu pescoço, a forma como seus cabelos castanhos haviam escapado do coque que ela sempre usava e agora caíam em ondas soltas sobre os ombros. Era a cena mais íntima que ele havia presenciado desde a morte de Mariana. Heitor sentiu algo se movendo em seu peito, uma emoção que não conseguia nomear. Não era raiva, embora soubesse que deveria estar furioso. Não era constrangimento, embora a situação fosse claramente inadequada. Era algo mais profundo, mais primitivo. Era como observar um milagre acontecendo em sua própria casa. Rosa abriu os olhos naquele momento, como se tivesse sentido sua presença. Quando o viu parado na porta, seu rosto se transformou instantaneamente. A paz foi substituída por terror puro, seus olhos castanhos se arregalando em pânico absoluto. "Senhor Heitor!" Ela ofegou, tentando se afastar de Isadora, mas a bebê ainda estava grudada em seu peito. Eu posso explicar." Heitor não disse nada. Não conseguia falar. Apenas observou Rosa lutando para se recompor, suas mãos tremendo enquanto tentava fechar o uniforme sem disturbar Isadora, que havia parado de mamar e agora olhava para Heitor com aqueles olhos azuis enormes e curiosos. "Me desculpe", Rosa continuou.
a voz embargada de desespero. Helena não estava aqui. Eu encontrei um bilhete e ela não parava de chorar. Tentei tudo, senhor. Tentei a mamadeira, tentei acalmá-la, mas ela não... Ela estava com tanta fome e eu... As palavras saíam atropeladas, cheias de lágrimas que começavam a rolar novamente pelo rosto de Rosa. Ela conseguiu finalmente fechar o uniforme e segurar Isadora de forma mais adequada. Mas a bebê protestou com um gemido baixo, virando a cabecinha em direção ao peito de Rosa, como se procurasse por algo que havia perdido. Eu não sei o que me deu. Rosa sussurrou, olhando para Isadora e depois para Heitor. Foi instinto, eu acho. Eu já fui mãe, senhor, há 2 anos. E quando ouvi ela chorando daquele jeito, a voz de Rosa morreu. E ela fechou os olhos, como se as próximas palavras fossem dolorosas demais para serem ditas. Heitor se aproximou devagar, seus passos abafados pelo tapete persa que cobria o chão da sala. Rosa encolheu-se na poltrona, ainda segurando Isadora, como se esperasse que ele explodisse a qualquer momento. Mas Heitor não explodiu. Em vez disso, ele se abaixou ao lado da poltrona, ficando na altura dos olhos de Rosa. De perto podia ver que ela havia chorado muito. Havia marcas de lágrimas secas em suas bochechas e seus olhos estavam vermelhos e inchados. Rosa, ele disse suavemente, e ela sobressaltou ao ouvir seu nome. Heitor raramente se dirigia a ela diretamente, e quando o fazia, era sempre com formalidade distante. Mas agora, sua voz carregava algo diferente. Olhe para mim. Rosa levantou os olhos relutantemente e Heitor viu ali uma vulnerabilidade que o atingiu como um soco no estômago. Ela estava aterrorizada, esperando o pior, se preparando para ser demitida ou humilhada ou ambos. Faz quanto tempo que ela não dormia uma noite inteira? Ele perguntou, pegando Rosa totalmente de surpresa. O quê? Ela gaguejou. Isadora, Heitor esclareceu, estendendo a mão para tocar suavemente a bochecinha da bebê. Faz quanto tempo que ela não dorme uma noite inteira sem acordar chorando? Rosa piscou, confusa com a direção da conversa. Eu não sei, senhor. Desde que comecei a trabalhar aqui, ouço ela chorando quase todas as noites. Helena sempre dizia que bebês fazem isso mesmo. Heitor assentiu lentamente. Ele sabia. Deus, como ele sabia. As noites sem fim, os berros que ecoavam pela casa, a sensação constante de inadequação, de que não conseguia ser o pai que Isadora precisava. Helena fazia o que podia, mas mesmo ela parecia lutar para controlar o choro constante da bebê. E agora? Ele perguntou, observando Isadora que estava calmamente aninhada nos braços de Rosa, seus olhinhos começando a ficar pesados de sono. Ela está calma, Rosa murmurou, olhando para a bebê com algo que parecia espanto. Não sei por quê. Heitor sabia por quê. Ele havia lido todos os livros, consultado todos os pediatras, tentado todas as técnicas, mas nada havia preparado sua filha para a perda da mãe aos 2 meses de vida. Nada havia ensinado a ela como se acalmar sem o cheiro, o toque, a presença da mulher que a carregou por 9 meses. E agora, pela primeira vez em meses, Isadora estava completamente relaxada nos braços de uma estranha. Não uma estranha. Uma mãe. Rosa, Heitor disse novamente, sua voz mais baixa agora. Me conte sobre seu filho. Os olhos de Rosa se encheram de lágrimas instantaneamente. E ela abraçou Isadora um pouco mais apertado. Miguel, ela sussurrou. Ele morreu aos 2 meses. Síndrome da morte súbita. Eu acordei uma manhã e ele estava... Ela não conseguiu terminar a frase, mas não precisava. Heitor entendeu. Entendeu a dor, o vazio, a sensação de que uma parte de você havia sido arrancada sem aviso. Ele havia sentido algo parecido quando Mariana morreu,
mas pelo menos ele ainda tinha Isadora. Rosa havia perdido tudo. Sinto muito, ele disse, e as palavras saíram carregadas de uma sinceridade que o surpreendeu. Rosa assentiu, enxugando as lágrimas com o dorso da mão livre. Por isso que, quando ouvi ela chorando daquele jeito, eu não consegui ignorar. Foi mais forte que eu, Senhor. Eu sei que foi errado. Eu sei que não tinha o direito, mas... Não foi errado. Heitor a interrompeu, e Rosa o olhou com os olhos arregalados. Rosa, olhe para ela. Rosa baixou os olhos para Isadora, que agora dormia profundamente em seus braços, o rostinho completamente relaxado, os lábios ligeiramente entreabertos em sono profundo. Era a imagem da paz absoluta. Ela não dorme assim há meses, Heitor murmurou, estendendo a mão para acariciar suavemente os cabelos finos de sua filha. Você fez algo que ninguém conseguiu fazer. O silêncio se instalou entre eles, quebrado apenas pela respiração suave de Isadora e pelo som distante de pássaros no jardim. Heitor observou Rosa segurando sua filha e sentiu algo se movendo em seu peito. Algo que havia estado adormecido há tanto tempo que ele quase esquecera como se sentia. Era esperança. A notícia se espalhou pela mansão como fogo em palha seca. Rosa sabia disso pelo jeito como os outros funcionários a olhavam quando ela desceu para o almoço. Olhares furtivos, sussurros que paravam abruptamente quando ela se aproximava, sorrisos falsos que não chegavam aos olhos. Carmen, a governanta, foi a primeira a confrontá-la. Rosa, ela disse, plantando-se no meio da cozinha com os braços cruzados e o peito estufado de indignação. Preciso falar com você. Rosa estava lavando os pratos do almoço, suas mãos mergulhadas na água quente e ensaboada. O cheiro de detergente se misturava com o aroma residual de alho e cebola que ainda pairava no ar. Ela não se virou para encarar Carmen, mas seus ombros se enrijeceram automaticamente. Estou ocupada, Rosa murmurou, esfregando um prato com mais força do que o necessário. Ocupada demais para explicar o que andou fazendo esta manhã? Carmen retrucou, sua voz carregada de veneno mal disfarçado. Porque eu ouvi coisas que me fizeram questionar se você entende qual é o seu lugar nesta casa. Rosa finalmente se virou, secando as mãos no avental que já estava manchado de água e sabão. Carmen estava parada com a postura rígida de alguém acostumada a exercer a autoridade, seus cabelos grisalhos presos em um coque tão apertado que parecia puxar os cantos de seus olhos. Ela trabalhava para a família há 15 anos, muito antes de Rosa chegar, e nunca deixava ninguém esquecer disso. Meu lugar, Rosa repetiu, tentando manter a voz calma. Seu lugar é limpar, esfregar, organizar, não é fazer o que você fez com a criança desta manhã, Carmen disse, praticamente cuspindo as palavras. Deus do céu, Rosa, em que você estava pensando? Rosa sentiu o sangue subir para o rosto. Estava pensando em uma bebê que chorava sem parar porque não tinha ninguém para cuidar dela. Helena é paga para isso. Helena não estava aqui. Rosa explodiu, sua paciência finalmente se esgotando. Ela deixou um bilhete dizendo que tinha uma emergência. Isadora estava sozinha, chorando há horas, e o senhor Heitor estava em reunião. O que eu deveria fazer? Deixar ela chorar até morrer? Carmen deu um passo para trás, claramente chocada com a reação de Rosa. A faxineira sempre fora quieta, submissa, alguém que mantinha a cabeça baixa e fazia seu trabalho sem questionar. Esta versão de Rosa, com os olhos brilhando de raiva e a voz carregada de emoção, era completamente desconhecida. Você deveria ter chamado o senhor Heitor, Carmen disse, mas sua voz havia perdido parte da convicção anterior. Eu chamei 2 vezes, ele não respondeu. Então deveria ter esperado. Enquanto uma bebê sofria,
A pergunta pairou no ar entre elas, carregada de uma tensão que fez o estômago de Rosa se contrair. Ela podia ver nos olhos de Carmen que a governanta não tinha resposta para isso, mas também sabia que isso não importava. O que importava eram as regras não escritas daquela casa, as hierarquias invisíveis que determinavam quem podia fazer o quê. O que você fez foi inadequado, Carmen disse finalmente, sua voz mais baixa agora, mas ainda firme. Uma faxineira não faz isso, especialmente não com a filha do patrão. Isso o quê, Carmen? Cuidar? Mostrar compaixão? Você sabe muito bem do que estou falando. Carmen retrucou, suas bochechas corando ligeiramente. O que você fez foi íntimo, pessoal. Cruzou todas as linhas. Rosa sentiu algo se partindo dentro dela. Não era apenas raiva agora, era dor. Dor por ser julgada por fazer o que qualquer mãe faria, por ter seu gesto de amor transformado em algo sujo e vergonhoso. Salvei aquela bebê de horas de sofrimento, ela disse baixinho. Se isso é errado, então, eu não sei mais o que é certo. Antes que Carmen pudesse responder, a porta da cozinha se abriu e Marcos, o motorista, entrou. Ele parou abruptamente ao perceber a tensão no ambiente, seus olhos indo de Carmen para Rosa e de volta. Desculpem, ele disse, claramente desconfortável. Eu só vim buscar uma água. Entre, Marcos, Carmen disse, recuperando rapidamente sua compostura. Talvez você possa ajudar Rosa a entender algumas coisas. Marcos se dirigiu à geladeira, mas Rosa podia sentir que ele estava ouvindo cada palavra. Ele era um homem de meia idade, trabalhava para a família há quase 10 anos e sempre fora cordial com ela. Mas agora havia algo diferente em sua postura, uma cautela que não existia antes. Marcos, Carmen continuou, você não acha que existe uma diferença entre os funcionários desta casa? Entre aqueles que trabalham diretamente com a família e aqueles que mantêm a casa funcionando? Rosa sentiu como se tivesse levado um tapa. A mensagem era clara. Ela estava sendo colocada em seu lugar, lembrada de que era apenas a faxineira, a mais baixa na hierarquia daquela casa. Marcos fechou a garrafa de água e se virou lentamente. Seus olhos encontraram os de Rosa por um momento, e ela viu algo que a surpreendeu, não julgamento, mas algo parecido com pena. Acho que cada um faz o que pode com o que tem, ele disse cuidadosamente. E às vezes as situações pedem mais do que o nosso trabalho normal. Carmen franziu a testa, claramente insatisfeita com a resposta diplomática de Marcos. O que quero dizer é que existe uma ordem natural das coisas, um lugar para cada pessoa. E qual é o meu lugar, Carmen? Rosa perguntou, sua voz carregada de uma amargura que ela não conseguiu esconder. Porque esta manhã, meu lugar foi ao lado de uma bebê que precisava de mim, e pela primeira vez em 2 anos me senti útil. A confissão escapou antes que ela pudesse detê-la, e Rosa viu Carmen piscar de surpresa. Marcos também a olhou com mais atenção, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Rosa, Marcos começou, mas foi interrompido pela chegada de Helena, que entrou na cozinha com os olhos vermelhos e o rosto tenso. Oi! Helena disse baixinho, dirigindo-se principalmente a Carmen. Já voltei. Como está, Isadora? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rosa sentiu todos os olhos se voltarem para ela e soube que chegara o momento da verdade. Helena ainda não sabia o que havia acontecido, mas estava prestes a descobrir. Helena, Carmen disse, sua voz assumindo um tom oficial. Temos que conversar sobre algumas irregularidades que aconteceram na sua ausência. Helena franziu a testa, seu olhar indo de Carmen para Rosa. Que tipo de irregularidades? Rosa tomou a liberdade de
Cuidar de Isadora de uma forma que consideramos inadequada. Carmen explicou, cada palavra carregada de peso e julgamento. Helena se virou para Rosa, seus olhos se arregalando ligeiramente. O que aconteceu? Rosa respirou fundo, preparando-se para a tempestade que estava prestes a estourar. Isadora estava chorando há horas, não conseguia acalmá-la de jeito nenhum, então eu a amamentei. O choque no rosto de Helena foi instantâneo e completo. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Ela ficou ali parada, processando a informação como se as palavras de Rosa fossem em um idioma estrangeiro. Você... o quê? Helena finalmente conseguiu articular. A bebê estava desesperada. Rosa se defendeu. Tentei tudo mais primeiro, mas ela rejeitou a mamadeira, rejeitou todo o resto, e quando eu a peguei no colo, meu leite desceu. Isso é impossível, Helena disse, balançando a cabeça. Você não pode simplesmente... Não funciona assim. Não funciona se você já foi mãe, Rosa disse baixinho, se seu corpo se lembra. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da geladeira zumbindo e do relógio da parede marcando os segundos. Rosa podia sentir o peso dos olhares, dos julgamentos, das conclusões sendo tiradas sobre quem ela era e o que havia feito. E o senhor Heitor? Helena perguntou, sua voz quase um sussurro. Ele sabe? Ele me encontrou, Rosa admitiu. Ele não gritou, não me demitiu. Apenas olhou. Como assim apenas olhou? Carmen interveio, sua voz subindo uma oitava. Ele deveria ter te demitido na hora. O que você fez foi... Foi o quê, Carmen? Uma voz grave perguntou da porta. Todos se viraram para ver Heitor parado na entrada da cozinha, seu terno impecável contrastando com a atmosfera tensa do ambiente. Seus olhos percorreram o grupo, parando em Rosa por um momento, antes de se fixarem em Carmen. Senhor Heitor, Carmen gaguejou, claramente pega de surpresa. Eu estava apenas esclarecendo algumas questões sobre os limites apropriados para os funcionários. Limites apropriados, Heitor repetiu, sua voz neutra, mas carregada de algo que Rosa não conseguiu identificar. E quais seriam esses limites, Carmen? Bem, senhor, quando um funcionário toma liberdades que não lhe foram dadas, especialmente com questões tão pessoais envolvendo sua filha. Minha filha dormiu 3 horas seguidas pela primeira vez em meses. Heitor a interrompeu. 3 horas, Carmen. Sem chorar, sem se agitar, sem acordar em pânico. O silêncio na cozinha ficou ainda mais denso. Rosa podia ouvir seu próprio coração batendo, podia sentir o suor se formando em suas palmas. Heitor a estava defendendo ou estava apenas apresentando os fatos antes de demiti-la? Rosa, Heitor disse, e ela levantou os olhos para encontrar os dele. Gostaria de falar com você. Na minha sala, agora, Rosa assentiu, suas pernas tremendo ligeiramente enquanto se dirigia à porta. Quando passou por Heitor, podia sentir o cheiro sutil de sua colônia misturado com algo mais quente, mais humano. Ele a seguiu para fora da cozinha, deixando um silêncio mortal para trás. Enquanto caminhavam pelo corredor em direção ao escritório, Rosa não conseguiu deixar de pensar que este poderia ser o último passeio que daria por aquela casa como funcionária. E, estranhamente, o que mais a machucava não era a perspectiva de perder o emprego, mas a ideia de não ver Isadora novamente. O escritório de Heitor cheirava a couro e madeira envernizada, com um leve aroma de café que ainda pairava no ar da manhã. Rosa nunca havia entrado ali antes. Era um santuário masculino, cheio de livros encadernados em couro, quadros com paisagens sóbrias e uma mesa de mogno que parecia maior que sua sala inteira no apartamento onde morava. Heitor fechou a porta atrás deles com um clique suave, e Rosa sentiu
como se o ar da sala tivesse ficado mais denso. Ele gesticulou para uma das poltronas de couro em frente à sua mesa, mas ela hesitou, olhando para seu uniforme ainda manchado. "Pode sentar, Rosa", Heitor disse, sua voz mais suave do que ela esperava. "Não vou morder." Ela se sentou na beirada da poltrona, as costas retas, as mãos entrelaçadas no colo. Heitor contornou a mesa e se sentou em sua cadeira, mas em vez de assumir uma postura autoritária, ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. "Carmen tem 52 anos", ele começou, pegando Rosa completamente de surpresa. "Trabalha aqui há 15 anos. Nunca se casou, nunca teve filhos. Para ela, esta casa é... bem, é tudo que ela tem." Rosa piscou, confusa com a direção da conversa. "Senhor? Estou tentando explicar por que ela reagiu daquele jeito", Heitor esclareceu. "Carmen vê mudanças como ameaças. E o que você fez hoje foi uma mudança muito grande." Rosa baixou os olhos para as mãos. "Eu sei que foi inadequado, senhor. Eu sei que ultrapassei limites, mas..." "Rosa", ele a interrompeu suavemente. "Olhe para mim." Ela levantou os olhos relutantemente, encontrando os dele. De perto, Rosa podia ver pequenas rugas ao redor dos olhos azuis de Heitor, linhas que falavam de noites mal dormidas e preocupações que ele carregava sozinho. Havia algo em seu olhar que ela não conseguia decifrar. Não era raiva, mas também não era exatamente aprovação. "Me conte sobre seu filho", ele disse. As palavras atingiram Rosa como um soco no estômago. Ela sentiu o ar deixar seus pulmões de uma vez e por um momento pensou que fosse desmaiar. Ninguém havia perguntado sobre Miguel há mais de um ano. Ninguém queria ouvir sobre dor tão crua, tão recente. Por que o senhor quer saber?" "Porque preciso entender", Heitor respondeu, sua voz carregada de uma sinceridade que a desarmiçou completamente. "Preciso entender como uma mulher que perdeu um filho consegue dar o que você deu para Isadora hoje." Rosa sentiu lágrimas começarem a se formar em seus olhos. "Miguel", ela sussurrou, e apenas dizer o nome já foi como abrir uma ferida mal cicatrizada. Ele era perfeito, senhor. 9 meses de gravidez sem complicações, parto normal, bebê saudável. Eu estava tão feliz." Sua voz morreu, e ela fechou os olhos, tentando reunir coragem para continuar. Heitor não disse nada, apenas esperou, e Rosa sentiu uma gratidão estranha por essa paciência. Ele dormia bem, mamava bem, sorria. Deus, como ele sorria! Ela continuou, uma lágrima escapando e deslizando pela sua bochecha. "Eu costumava acordar de madrugada só para olhar para ele dormindo. Tinha medo de que fosse um sonho, sabe? Medo de acordar e descobrir que ele não era real." Rosa abriu os olhos e viu que Heitor estava escutando com uma atenção total, como se cada palavra fosse importante. E então, numa manhã, ele tinha exatamente 2 meses e 3 dias. Eu acordei e ele estava frio. Ela soluçou, as palavras saindo entrecortadas. "Síndrome da morte súbita do lactente", disseram os médicos. "Não havia nada que eu pudesse ter feito, nada que eu pudesse ter visto vindo. Ele simplesmente parou." O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de uma dor que Rosa havia aprendido a carregar sozinha. Ela enxugou as lágrimas com o dorso da mão, tentando se recompor. "Sinto muito", Heitor disse, e havia algo em sua voz que fez Rosa olhar para ele novamente. Ele estava olhando para as próprias mãos, e ela viu uma tristeza familiar em seus olhos. "O senhor também perdeu alguém", ela disse. Não era uma pergunta. Heitor assentiu lentamente. "Mariana, minha esposa, morreu no parto. Complicações que ninguém esperava. Hemorragia. Ela segurou Isadora por exatamente 17 minutos antes de..." Ele não terminou a frase, mas não precisava. Rosa entendeu. Eles eram 2 sobreviventes,
carregando perdas que haviam mudado fundamentalmente quem eles eram. É por isso, Rosa sussurrou, é por isso que Isadora chora tanto. Ela sente falta da mãe. Os médicos dizem que bebês não têm memória de útero, que não podem sentir essa falta. Heitor disse, mas sua voz carregava dúvida. Mas eu sempre achei que eles estavam errados. Eles estão errados, Rosa disse com convicção. Bebês sabem. Eles sentem quando algo importante está faltando. Miguel, antes de morrer, quando eu estava triste por qualquer coisa, ele chorava, como se soubesse que eu estava sofrendo. Heitor se levantou da cadeira e caminhou até a janela que dava para o jardim. Rosa podia ver seu reflexo no vidro, a linha tensa de seus ombros, a forma como ele massageava a têmpora direita, como se tentasse afastar uma dor de cabeça. Você ainda amamenta? Ele perguntou sem se virar. A pergunta era tão direta, tão íntima, que Rosa sentiu o rosto queimar. Eu? Não. Quer dizer, não deveria. Miguel morreu há 2 anos, mas às vezes, quando fico muito emocionada, ou quando ouço um bebê chorando, seu corpo se lembra. Heitor completou. Sim, ela sussurrou. É como se ele não soubesse que Miguel se foi, como se ainda estivesse esperando por ele. Heitor se virou para encará-la, e Rosa viu algo diferente em seus olhos agora. Uma intensidade que a fez engolir em seco. Rosa, ele disse, caminhando de volta para onde ela estava sentada. O que vou perguntar pode soar estranho, mas você gostaria de cuidar de Isadora? Oficialmente? Rosa sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. Como assim? Helena é competente, mas ela não consegue acalmar Isadora do jeito que você conseguiu hoje. E depois do que vi esta manhã, acho que Isadora precisa de você tanto quanto você precisa dela. As lágrimas voltaram aos olhos de Rosa, mas agora eram lágrimas de incredulidade e de esperança. O senhor está me oferecendo o trabalho da Helena? Estou oferecendo um trabalho novo. Helena continuará como babá oficial, mas você seria algo mais. Alguém especial para Isadora. Rosa não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas e a limpeza? E o que os outros vão dizer? Heitor se ajoelhou na frente da poltrona onde ela estava sentada, ficando na altura de seus olhos. A proximidade a deixou tonta. Ela podia sentir o calor emanando de seu corpo, podia ver pequenas manchas douradas em seus olhos azuis. Rosa, ele disse, sua voz baixa e intensa. Minha filha dormiu pela primeira vez em meses hoje. Dormiu profundamente, calmamente, como um bebê deveria dormir. Você fez isso. Você. Ele estendeu a mão e tocou suavemente o rosto dela, enxugando uma lágrima que havia escapado. O toque foi tão gentil, tão inesperado, que Rosa ofegou. Não me importo com o que os outros dizem, ele continuou. Não me importo com convenções ou protocolos. Importo-me com minha filha. E você é o que ela precisa. Rosa fechou os olhos, sentindo o calor da mão dele em seu rosto. Era a primeira vez em 2 anos que alguém a tocava com ternura. A primeira vez que se sentia vista, valorizada, necessária. Eu não sei se consigo, ela sussurrou. E se eu me apegar demais? E se você salvar minha filha? Heitor a interrompeu. E se você trouxer paz para esta casa? E se você nos salvar? Rosa abriu os olhos e encontrou os dele tão perto que podia ver seu próprio reflexo neles. Havia algo ali que a fez tremer. Uma vulnerabilidade que combinava com a sua própria, uma necessidade que espelhava a dela. Nos salvar? Ela repetiu em um sussurro. Heitor não respondeu com palavras. Em vez disso, ele se inclinou para a frente e, muito suavemente, pressionou seus lábios contra a testa dela. Foi um beijo casto,
paternal quase, mas carregado de uma emoção que fez o coração de Rosa disparar. Quando ele se afastou, seus olhos ainda estavam fechados, e Rosa viu uma paz no rosto dele que não estava lá antes. "Fique", ele murmurou. "Por favor, fique conosco." E naquele momento, sentada naquela poltrona de couro, com o cheiro de madeira e café ao redor e o calor da mão de Heitor ainda queimando em seu rosto, Rosa soube que sua vida havia mudado para sempre. "Sim", ela sussurrou, "eu fico." 3 semanas haviam se passado desde que Rosa assumira seu novo papel na casa. 3 semanas de rotina diferente, de olhares curiosos dos outros funcionários, de noites em que Isadora dormia profundamente em seus braços. Rosa havia se mudado para o quarto ao lado do berçário, um cômodo pequeno mas aconchegante que antes servia de depósito. Naquela manhã de quinta-feira, Rosa acordou com um som estranho vindo do quarto de Isadora. Não era o choro habitual da bebê. Era algo mais fraco, mais preocupante. Um gemido baixo que fez seus instintos maternais dispararem imediatamente. Rosa saltou da cama, seus pés descalços tocando o piso frio de madeira. Vestia apenas uma camisola de algodão branco que Heitor havia comprado para ela, para que ficasse mais confortável durante a noite, ele havia dito, com aquele sorriso tímido que ela estava aprendendo a reconhecer. Quando entrou no quarto de Isadora, a primeira coisa que notou foi o calor. O ambiente estava abafado, carregado de uma umidade estranha. Rosa se aproximou do berço e seu coração quase parou. Isadora estava vermelha, muito vermelha. Seu rostinho pequeno brilhava de suor. E quando Rosa tocou sua testinha, sentiu uma queimação que a fez ofegar. A bebê estava ardendo em febre. "Meu Deus!" Rosa sussurrou, pegando Isadora no colo com cuidado. O corpinho da bebê estava quente demais, mole demais, e ela mal reagiu ao toque de Rosa. Normalmente Isadora sorria quando a via, estendia os bracinhos, fazia aqueles sons adoráveis que derretiam o coração de Rosa. Mas agora ela apenas gemeu baixinho, virando a cabecinha para o lado, como se o simples movimento a incomodasse. Rosa correu para o banheiro do quarto e molhou uma toalha pequena com água morna. Voltou para Isadora e começou a passar a toalha suavemente pelo rostinho dela, tentando baixar a temperatura. Mas suas mãos tremiam tanto que quase derrubou a toalha. "Calma, Rosa", ela murmurou para si mesma. "Calma, você sabe o que fazer." Mas a verdade era que ela não sabia. Com Miguel nunca havia passado por isso. Ele havia sido um bebê saudável até o final. Rosa nunca havia lidado com febre alta. Nunca havia visto um bebê tão pequeno e vulnerável dessa forma. Ela olhou para o relógio na parede, 5h40 da manhã. Muito cedo para acordar Heitor, mas Isadora estava claramente doente. Rosa sentiu uma onda de pânico subindo pelo peito, apertando sua garganta. "Onde está Helena?" Ela sussurrou, embora soubesse que a babá só chegava às 7. Rosa estava sozinha com uma bebê doente, e a responsabilidade pesava em seus ombros como chumbo. Isadora gemeu novamente, um som tão fraco que Rosa teve que se inclinar para ouvi-lo. As lágrimas começaram a se formar em seus olhos, lágrimas de medo, de inadequação, de memórias terríveis que voltavam como fantasmas. Foi quando ela ouviu passos apressados no corredor. "Rosa!" A voz de Heitor veio do corredor, carregada de preocupação. "Está tudo bem? Entre, por favor!" Rosa gritou, sua voz quebrando na última palavra. Heitor entrou no quarto usando apenas uma calça de pijama, o torso nu ainda marcado pelos vincos do lençol. Seus cabelos estavam despenteados, e Rosa podia ver que ele havia acordado abruptamente. Mas quando seus olhos se fixaram em Isadora, toda a sonolência desapareceu. "O que aconteceu?" ele perguntou, aproximando-se rapidamente. "Ela está com febre alta", Rosa disse, estendendo Isadora para ele. "Muito alta. Acordei com ela gemendo
E quando toquei nela, Heitor pegou a filha, e Rosa viu seu rosto se contrair quando sentiu a temperatura da bebê. Meu Deus, ela está fervendo. Eu não sei o que fazer, Rosa confessou, as lágrimas finalmente escapando. Eu tentei baixar a febre com água morna, mas não está funcionando. E se for algo sério? E se... Rosa, respire, Heitor disse, mas ela podia ouvir a tensão em sua própria voz. Vamos levá-la ao hospital, agora. Rosa assentiu, correndo para o armário para pegar roupas para Isadora. Mas suas mãos tremiam tanto que não conseguia segurar direito as peças pequenas. Uma blusa escorregou de seus dedos e caiu no chão. Rosa! Heitor disse suavemente, caminhando até ela enquanto ainda segurava Isadora. Pare, respire fundo. Ela se virou para ele e Heitor viu o pânico puro em seus olhos. E se eu não conseguir salvá-la? Ela sussurrou. E se eu falhar com ela como falhei com Miguel? Heitor estendeu a mão livre e tocou o rosto de Rosa exatamente como havia feito 3 semanas atrás em seu escritório. Você não falhou com Miguel, ele disse firmemente, e não vai falhar com Isadora. Mas preciso que você se acalme para me ajudar, está bem? Rosa fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o calor da mão de Heitor em sua bochecha. Quando abriu os olhos novamente, havia determinação ali, onde antes só havia pânico. O que precisa que eu faça? Ela perguntou. Vista algo rápido e pegue a bolsa de Isadora. Vou ligar para Dr. Santos e avisar que estamos indo. Rosa assentiu e correu para seu quarto, vestindo o primeiro vestido que encontrou. Quando voltou, Heitor já havia colocado uma roupinha em Isadora e estava ao telefone. Sim, doutor. Febre muito alta. Não sei a temperatura exata, mas ela está ardendo. Sim, estamos saindo agora. Eles desceram as escadas correndo, Rosa carregando a bolsa de Isadora e Heitor com a bebê nos braços. Marcos já estava esperando no carro. Heitor havia ligado para ele também. Como ela está? Marcos perguntou, abrindo a porta traseira. Não sabemos ainda, Heitor respondeu, entrando no carro com Isadora. Rosa entrou do outro lado e Marcos acelerou antes mesmo dela fechar a porta completamente. Durante o trajeto de 20 minutos até o hospital, Rosa não tirou os olhos de Isadora. A bebê estava quieta demais, mole demais nos braços de Heitor. Rosa estendeu a mão e tocou a testinha dela novamente, ainda quente, mas talvez um pouco menos que antes. Ela vai ficar bem, Heitor disse. Mas Rosa podia ouvir que ele estava tentando convencer a si mesmo tanto quanto a ela. Como você pode ter certeza? Rosa sussurrou. Heitor olhou para ela, e Rosa viu algo em seus olhos que a surpreendeu. Porque você está aqui, ele disse simplesmente. Porque você a ama como eu amo. E bebês sentem isso. Eles lutam mais quando sabem que são amados. Rosa sentiu novas lágrimas se formando, mas agora eram lágrimas de uma emoção diferente. Heitor havia dito que ela amava Isadora, e pela primeira vez, Rosa se permitiu admitir que era verdade. Quando chegaram ao hospital, Dr. Santos já estava esperando na emergência pediátrica. Era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e óculos, que cuidava de Isadora desde o nascimento. Vamos ver o que nossa princesinha tem, ele disse, pegando Isadora dos braços de Heitor e levando-a para a sala de exame. Rosa e Heitor ficaram na sala de espera, sentados lado a lado em cadeiras de plástico desconfortáveis. O hospital cheirava a desinfetante e medo, uma combinação que fez Rosa se lembrar de outras salas de espera, outras vigílias. Rosa, Heitor disse baixinho. Sobre o que você disse lá em casa, sobre falhar com Miguel. Não quero falar sobre isso. Rosa o interrompeu. Mas precisa falar. Heitor insistiu, virando-se para encará-la. Porque está carregando uma culpa que não é sua. Rosa manteve os olhos fixos na porta da sala de exame. Eu era a mãe dele, era meu trabalho protegê-lo. E você protegeu, até onde era humanamente possível. Não foi suficiente.
Heitor pegou a mão de Rosa, entrelaçando seus dedos. Rosa, olhe para mim. Ela se virou relutantemente, e ele viu toda a dor que ela carregava escrita em seus olhos. Eu culpei a mim mesmo pela morte de Mariana por meses, ele disse. Achava que deveria ter insistido para ela fazer o parto no hospital particular, não na maternidade que ela escolheu. Achava que deveria ter visto os sinais, ter exigido mais exames. Quase enlouqueci com essa culpa. E como parou? Rosa perguntou, sua voz quase um sussurro. Quando percebi que estava desperdiçando o tempo que deveria estar dedicando a Isadora, Heitor respondeu. Quando percebi que minha culpa não ia trazer Mariana de volta, mas podia destruir meu relacionamento com nossa filha. Rosa assentiu lentamente, apertando a mão dele. Às vezes ainda acordo à noite achando que ouço Miguel chorando. E você sempre vai ter uma parte de você que é mãe do Miguel, Heitor disse. Mas isso não significa que não pode ser mãe de Isadora também. As palavras atingiram Rosa como um raio. Mãe de Isadora. Ela havia pensado nisso nas últimas semanas, mas ouvir Heitor dizer em voz alta fez parecer real, possível. Ela não é minha filha, Rosa disse automaticamente. Não biologicamente, Heitor concordou. Mas amor não tem a ver com biologia, tem a ver com escolha. E você escolheu amá-la, escolheu cuidar dela, escolheu estar aqui às 5 da manhã, entrando em pânico porque ela estava doente. Rosa estava prestes a responder quando o doutor Santos saiu da sala de exame, carregando Isadora, que agora estava acordada e olhando ao redor com curiosidade. Bem, ele disse sorrindo. Nossa princesinha está bem. Foi apenas um resfriado comum que causou a febre. Dei um antitérmico e ela já está se sentindo melhor. Rosa sentiu suas pernas tremendo de alívio. Heitor se levantou e pegou Isadora, que imediatamente estendeu os bracinhos em direção a Rosa. Ela quer você, Dr. Santos observou, sorrindo. É impressionante como bebês reconhecem quem cuida deles com amor. Rosa pegou Isadora, que se aconchegou contra ela imediatamente. Oi, princesinha, ela sussurrou. Que susto você nos deu. Na verdade, Dr. Santos continuou, é bom que vocês tenham trazido ela tão rapidamente. Muitos pais demoram para perceber quando algo está errado. Mas vocês estão muito atentos a ela. Rosa olhou para Heitor e viu que ele estava sorrindo. Um sorriso genuíno, cheio de orgulho e algo mais. Somos uma boa equipe, ele disse, olhando diretamente para Rosa. E pela primeira vez desde a morte de Miguel, Rosa se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, ela pudesse ser mãe novamente. Uma semana depois do susto no hospital, a atmosfera na mansão havia mudado completamente. Rosa sentia isso no ar, como uma corrente elétrica invisível que percorria os corredores. Os outros funcionários a olhavam de forma diferente, não mais com desconfiança ou julgamento, mas com algo parecido com respeito. Até Carmen havia diminuído suas críticas mordazes. Era sexta-feira à tarde, quando Heitor reuniu todos os funcionários na sala de estar principal. Rosa estava no quarto de Isadora, trocando a fralda da bebê, quando Helena apareceu na porta com uma expressão estranha no rosto. O senhor Heitor quer ver todos nós na sala grande, Helena disse, sua voz carregada de curiosidade. Disse que tem um anúncio importante. Rosa sentiu um frio na barriga. Anúncios importantes nunca eram boas notícias para funcionários. Será que ele havia mudado de ideia sobre ela? Será que alguém havia reclamado sobre a situação inusitada e ele decidira demiti-la? Você vai também? Helena perguntou, notando a hesitação de Rosa. Acho que sim, Rosa respondeu, pegando Isadora no colo. A bebê estava vestindo um macacãozinho rosa claro que realçava seus olhos azuis e segurava firmemente uma chupeta de silicone. Venha, princesinha, vamos ver o que seu papai tem a dizer.
As duas desceram juntas, Rosa carregando Isadora e Helena caminhando ao lado. Rosa podia sentir o perfume suave que sempre usava, um aroma floral discreto que comprava na farmácia do bairro, misturando-se com o cheiro de talco que sempre acompanhava Isadora. Na sala de estar, todos já estavam reunidos. Carmen estava sentada na poltrona de veludo bordô, com as costas eretas e as mãos entrelaçadas no colo. Marcos estava encostado na parede próxima à janela, ainda usando o uniforme de motorista. Helena se juntou a eles, escolhendo uma cadeira próxima à lareira apagada. Rosa ficou em pé, próxima à porta, ainda segurando Isadora, que olhava ao redor com curiosidade. A bebê adorava ser o centro das atenções, e Rosa podia sentir que ela estava absorvendo todas as vozes e rostos conhecidos. Heitor entrou na sala usando um terno cinza escuro que realçava seus olhos azuis. Seus cabelos estavam penteados para trás, e Rosa notou que ele parecia mais formal que o usual, como se estivesse prestes a fazer uma apresentação empresarial. Obrigado a todos por virem. Ele começou, as mãos entrelaçadas atrás das costas. Sei que isso é incomum, mas tenho algumas mudanças importantes para anunciar. Rosa sentiu Isadora se mexer em seus braços, virando a cabecinha em direção à voz do pai. A bebê sempre ficava agitada quando ouvia Heitor falar. Era como se reconhecesse instintivamente a autoridade e o amor em sua voz. Como todos sabem, Heitor continuou, as últimas semanas trouxeram algumas alterações na dinâmica da nossa casa. Alterações que inicialmente causaram algumas preocupações e questionamentos. Rosa sentiu o sangue gelar. Ele ia demiti-la, na frente de todos. Ela começou a calcular mentalmente quanto dinheiro tinha guardado, se conseguiria pagar o aluguel do próximo mês, onde poderia procurar outro emprego. No entanto, Heitor disse, e sua voz ficou mais suave. Essas mudanças trouxeram algo que esta casa não tinha há muito tempo: paz. Ele se virou para olhar diretamente para Rosa, e ela viu algo em seus olhos que a fez tremer por dentro. Rosa, ele disse, e o som de seu nome na voz dele sempre a arrepiava. Você transformou a vida da minha filha. E, consequentemente, transformou a minha vida também. Carmen tossiu delicadamente, um som que todos reconheceram como seu modo de expressar desconforto. Marcos mudou de posição, cruzando os braços, e Helena olhava de Rosa para Heitor com uma expressão cada vez mais intrigada. Por isso, Heitor continuou, sem tirar os olhos de Rosa, quero formalizar oficialmente sua nova posição nesta casa. A partir de hoje, Rosa será a cuidadora principal de Isadora. Seu salário será ajustado adequadamente, e ela se mudará permanentemente para o quarto ao lado do berçário. Rosa sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Ela olhou ao redor da sala, vendo as expressões de surpresa nos rostos dos outros funcionários. Carmen havia aberto ligeiramente a boca, Marcos ergueu as sobrancelhas e Helena parecia estar processando a informação lentamente. Além disso, Heitor acrescentou, e Rosa podia ouvir uma mudança sutil em sua voz, algo mais pessoal, mais íntimo. Gostaria de convidar Rosa para jantar comigo esta noite, à mesa principal, como minha convidada especial. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rosa sentiu seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos na sala podiam ouvi-lo. Isadora escolheu aquele momento para soltar um guinchadinho alegre, como se aprovasse completamente a ideia. Senhor Heitor, Carmen disse finalmente, sua voz cuidadosamente controlada. Com todo o respeito, isso é bastante incomum. Incomum, sim, Heitor concordou, mas não havia hesitação em sua voz. Mas não inadequado. Rosa cuida da minha filha como se fosse sua própria filha. É justo que eu a trate com o respeito e a consideração que ela merece. Rosa continuava em choque, incapaz de formar palavras.
Jantar com ele, à mesa principal. Ela mal sabia como usar todos aqueles garfos e facas que via quando limpava a sala de jantar. E o que vestiria? Seu guarda-roupa consistia principalmente em uniformes e algumas roupas simples para os dias de folga. Rosa, Heitor disse suavemente, trazendo-a de volta à realidade. Você aceita? Todos os olhos se voltaram para ela, esperando sua resposta. Rosa olhou para Isadora, que a encarava com aqueles olhos azuis enormes, como se também estivesse esperando. A bebê estendeu uma mãozinha pequena e tocou o rosto de Rosa, um gesto tão doce que quase a fez chorar. Rosa começou, sua voz saindo como um sussurro. Ela pigarreou e tentou novamente. Seria uma honra, Sr. Heitor. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Heitor, transformando completamente sua expressão. Era um sorriso genuíno, cheio de calor e algo que Rosa não conseguia identificar completamente. Excelente, ele disse. Jantaremos às 8, e Rosa pode me chamar apenas de Heitor quando estivermos sozinhos. Rosa sentiu o rosto queimar. A intimidade implícita nessa permissão era quase avassaladora. Ela assentiu, não confiando em sua voz para responder adequadamente. Bem, Carmen disse, levantando-se da poltrona com movimentos rígidos. Se isso é tudo, tenho trabalho a fazer. Ela saiu da sala com passos firmes, e Rosa podia praticamente sentir a desaprovação emanando dela como o calor de um radiador. Marcos seguiu logo depois, murmurando algo sobre verificar o carro, mas não antes de dar um aceno encorajador para Rosa. Helena se aproximou, estendendo os braços para Isadora. Posso ficar com ela enquanto você se prepara? Ela ofereceu com um sorriso genuíno. Um jantar formal requer preparação adequada. Rosa hesitou por um momento antes de entregar Isadora para Helena. A bebê protestou levemente, estendendo os bracinhos de volta para Rosa, mas se acalmou quando Helena começou a fazer caretas engraçadas. Helena, Rosa disse baixinho. Obrigada por entender. Helena sorriu. Rosa, eu vejo como Isadora está feliz com você. Como ela dorme melhor, come melhor, sorri mais. Isso é tudo que importa. Heitor se aproximou das duas mulheres e Rosa podia sentir o perfume sutil de sua colônia. Algo amadeirado e másculo que sempre a deixava um pouco tonta. Rosa, ele disse, se precisar de algo para esta noite, um vestido, sapatos, qualquer coisa, posso pedir para Carmen ir às compras. Rosa balançou a cabeça rapidamente. Não, obrigada. Tenho um vestido que serve. Era mentira. Ela tinha apenas um vestido mais arrumado. Um vestido preto simples que comprou para o funeral de Miguel. Mas a ideia de Heitor comprando roupas para ela parecia cruzar ainda mais linhas invisíveis. Tem certeza? Ele insistiu. Quero que se sinta confortável. Tenho certeza. Rosa confirmou, embora seu estômago estivesse fazendo cambalhotas apenas de pensar no jantar. Heitor assentiu, mas Rosa podia ver que ele não estava completamente convencido. Está bem, então nos vemos às 8. Rosa subiu para seu quarto com as pernas trêmulas, fechando a porta atrás de si e encostando-se nela como se precisasse de apoio. O que acabara de acontecer? Heitor a havia promovido oficialmente, a havia convidado para jantar como sua convidada especial e disse para chamá-lo pelo primeiro nome. Ela olhou para o espelho pequeno pendurado na parede e viu seu reflexo. Cabelos despenteados, rosto vermelho, olhos arregalados de choque. Em algumas horas, estaria sentada à mesa com Heitor, comendo em pratos de porcelana caros, tentando não fazer papel de idiota. Rosa se jogou na cama estreita, cobrindo o rosto com as mãos. Parte dela queria fugir, fingir que estava doente, inventar qualquer desculpa para não enfrentar aquela situação. Mas outra parte, uma parte que estava crescendo a cada dia, queria muito estar ali.
Queria descobrir o que havia por trás daqueles olhares que Heitor lhe dirigia ultimamente. Ela se levantou e abriu o pequeno armário, procurando o vestido preto. Quando o encontrou, segurou-o contra o corpo e se olhou no espelho novamente. Era simples, mas elegante, e realçava sua figura. Teria que servir. Rosa pendurou o vestido na porta do armário e foi tomar um banho. Enquanto a água quente caía sobre ela, não conseguia parar de pensar na expressão de Heitor quando a convidou. Havia algo ali que ia além da gratidão pelo cuidado com Isadora. Algo que a fazia tremer por dentro e imaginar possibilidades que nem ousava nomear. Às 7h30, Rosa estava pronta. Havia penteado os cabelos soltos, passado um pouco de rímel que guardava para ocasiões especiais e borrifado algumas gotas do perfume que ganhara no Natal passado. O vestido caía perfeitamente em seu corpo e ela se sentia bonita. Pela primeira vez em 2 anos, se sentia verdadeiramente bonita. Uma batida suave na porta a fez sobressaltar. "Entre", ela disse. Era Helena, carregando Isadora, que estava vestindo um pijaminha cor-de-rosa com desenhos de estrelas. "Ela queria se despedir de você antes de dormir", Helena disse com um sorriso. "E eu queria dizer que você está linda." Rosa pegou Isadora, que imediatamente agarrou uma mecha de seus cabelos e tentou levá-la à boca. "Oi, princesinha, vai ser uma boa menina para a Helena, não vai?" Isadora soltou um ruído contente e Rosa a beijou suavemente na testa antes de devolvê-la para Helena. "Rosa", Helena disse quando estava saindo, "aproveite, você merece." E então Rosa estava sozinha novamente, olhando para o relógio que marcava 7:55. Era a hora. Ela desceu as escadas lentamente, segurando no corrimão para não tropeçar. A sala de jantar estava iluminada por velas, criando uma atmosfera íntima que a fez engolir em seco. Heitor estava de pé, próximo à janela, usando um terno escuro sem gravata, o primeiro botão da camisa aberto. Quando ele se virou e a viu, Rosa teve certeza de que viu seus olhos se arregalarem ligeiramente. "Rosa", ele disse, sua voz saindo mais rouca que o normal, "você está deslumbrante." E naquele momento, parada na entrada da sala de jantar, sob a luz dourada das velas, Rosa soube que sua vida jamais seria a mesma. O jantar transcorreu como um sonho delicado, que Rosa temia quebrar com qualquer movimento brusco. A mesa de mogno brilhava sob a luz dourada das velas, refletindo o cristal das taças e a porcelana branca com detalhes dourados. Rosa nunca havia comido em pratos tão finos, tinha medo de que se quebrasse apenas com o toque de seus garfos. Heitor havia escolhido pratos simples, mas elegantes, salmão grelhado com aspargos, acompanhado de um vinho branco que ele disse ser de uma vinhedo da França. Rosa mal tocou no vinho, suas mãos já tremiam o suficiente sem o álcool. "Você mal comeu", Heitor observou, cortando delicadamente seu peixe. "A comida não está boa?" "Está deliciosa", Rosa respondeu rapidamente, forçando-se a dar mais uma garfada. "É que ainda estou me acostumando com tudo isso." Heitor pousou os talheres e a estudou com atenção. "Rosa, quero que saiba que pode ficar à vontade comigo. Não sou seu patrão aqui esta noite, sou apenas Heitor." O jeito como ele disse seu próprio nome, com aquela suavidade íntima, fez o estômago de Rosa dar uma volta completa. Ela engoliu em seco e tentou relaxar os ombros tensos. "Posso perguntar uma coisa?" ela disse, reunindo coragem. "Qualquer coisa." "Por que está fazendo isso? O convite, o jantar, por que comigo?" Heitor foi quieto por um longo momento, girando a taça de vinho entre os dedos. A luz das velas dançava em seu rosto, criando sombras suaves que acentuavam os contornos de sua mandíbula. "Porque você me fez lembrar que ainda estou vivo", ele disse finalmente, sua voz baixa e carregada de emoção. "Nos últimos 2 anos,
Desde que Mariana morreu, tenho funcionado no automático. Acordo, trabalho, cuido de Isadora da melhor forma que posso. Vou dormir. Repito tudo no dia seguinte. Rosa sentiu seu coração apertar. Ela conhecia bem essa sensação de apenas sobreviver, de passar os dias sem realmente vivê-los. E então você chegou, Heitor continuou, levantando os olhos para encontrar os dela. E, de repente, havia vida nesta casa novamente. Havia calor. Havia esperança. Heitor! Rosa começou, mas ele balançou a cabeça suavemente. Deixe-me terminar, ele disse. Sei que isso é complicado. Sei que as pessoas vão falar, vão julgar. Mas não consigo mais fingir que você é apenas mais uma funcionária para mim. Rosa sentiu lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Eu não sei se estou pronta para isso, ela sussurrou. Ainda carrego tanto da dor do Miguel. Eu sei, Heitor disse, estendendo a mão sobre a mesa para tocar a dela. E não estou pedindo para você esquecer Miguel. Estou apenas pedindo uma chance. O toque de sua mão era quente, firme, e Rosa sentiu uma corrente elétrica subir por seu braço. Ela não puxou a mão, e isso pareceu encorajar Heitor a entrelaçar seus dedos com os dela. Uma chance para quê? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Para descobrirmos o que isso pode ser, ele respondeu. Para tentarmos ser felizes novamente. Rosa olhou para suas mãos entrelaçadas sobre a mesa, tão contrastantes, a dela pequena e calejada pelo trabalho, a dele grande e macia, com o anel de casamento que ele ainda usava. Ela notou o anel e sentiu uma pontada estranha no peito. Você ainda usa aliança, ela observou. Heitor seguiu seu olhar e olhou para a própria mão, como se tivesse esquecido do anel. Sim, ele admitiu, não consigo tirar ainda. E Mariana, o que ela pensaria sobre isso? Heitor foi silencioso por tanto tempo que Rosa começou a se perguntar se havia dito algo errado. Quando ele finalmente falou, sua voz estava carregada de uma emoção que ela não conseguiu identificar. Posso te mostrar algo? Ele perguntou. Rosa assentiu, e Heitor se levantou, ainda segurando sua mão. Ele a conduziu para fora da sala de jantar, subindo as escadas até o segundo andar. Rosa nunca havia estado no quarto dele. Era um território completamente privado, sagrado. Heitor parou na frente de uma porta fechada no final do corredor. Este era nosso quarto, ele explicou. Meu quarto. Ele abriu a porta e acendeu uma luz suave. O quarto era elegante, mas claramente masculino, com móveis de madeira escura e paredes em tons de azul marinho. O que chamou a atenção de Rosa, porém, foi a fotografia emoldurada na mesa de cabeceira. Heitor pegou a moldura e a entregou para Rosa. A foto mostrava uma mulher linda, com cabelos loiros ondulados e olhos verdes brilhantes. Ela estava grávida, segurando a barriga com uma das mãos e sorrindo radiantemente para a câmera. Heitor estava ao lado dela, seus braços envolvendo-a por trás, o rosto pressionado contra o cabelo dela. Ela era linda, Rosa disse sinceramente, sentindo uma mistura estranha de admiração e algo que podia ser ciúme. Era, Heitor concordou, pegando a foto de volta e olhando para ela com ternura. E ela era gentil, compassiva, sempre via o melhor nas pessoas. Ele se sentou na beira da cama, ainda segurando a foto, e Rosa permaneceu em pé, não sabendo se deveria se sentar também. Quando conheci você pela primeira vez, Rosa, pensei apenas que tinha encontrado uma boa funcionária. Alguém eficiente, quieta, que fazia seu trabalho sem causar problemas. Rosa sentiu uma pontada. Era exatamente assim que ela queria ser vista, invisível e competente. Mas quando vi você com Isadora naquele primeiro dia... Heitor continuou. Vi algo que reconheci imediatamente.
Vi amor, vi compaixão, vi exatamente o tipo de pessoa que Mariana era. Ele levantou os olhos para Rosa e ela viu lágrimas ali. Mariana sempre dizia que o amor não era um recurso limitado. Ele disse que quanto mais você ama, mais amor você tem para dar. E ela sempre dizia que queria que eu fosse feliz, acontecesse o que acontecesse. Rosa sentou-se cuidadosamente na beira da cama, mantendo uma distância respeitosa. Você acha que ela aprovaria isso? Heitor olhou para a foto novamente, como se estivesse realmente perguntando para Mariana. Acho que ela diria que estou certo em escolher você, ele disse finalmente, porque ela me ensinou a reconhecer bondade quando a vejo. E você, Rosa, você é bondade pura. As lágrimas que Rosa vinha segurando finalmente escaparam, rolando silenciosamente por suas bochechas. Não sou, ela sussurrou. Tenho tanta raiva ainda, tanta dor. E mesmo assim escolhe amar, Heitor disse, colocando a foto de volta na mesa e se virando para encará-la completamente. Mesmo com toda essa dor, você escolhe cuidar da minha filha como se fosse sua. Escolhe trazer alegria para esta casa. Escolhe ser gentil quando seria mais fácil ser amarga. Ele estendeu a mão e tocou suavemente o rosto de Rosa, enxugando suas lágrimas com o polegar. Por favor, não chore. É que faz tanto tempo que alguém me vê dessa forma, Rosa confessou. Faz tanto tempo que alguém me vê como algo além da minha dor. Eu vejo você, Heitor disse, sua voz baixa e intensa. Vejo sua força, sua delicadeza, sua coragem. Vejo como Isadora sorri quando você entra no quarto. Vejo como esta casa se tornou um lar de novo desde que você chegou. Rosa fechou os olhos, sentindo o calor da mão dele em seu rosto. Heitor? Rosa, ele sussurrou, e quando ela abriu os olhos, descobriu que ele estava muito mais perto. Posso? Ela sabia o que ele estava perguntando, e sabia que se dissesse sim, não haveria volta. Tudo mudaria irrevogavelmente. Mas quando olhou nos olhos dele e viu a mesma vulnerabilidade, a mesma esperança assustada que sentia em seu próprio coração, soube qual era sua resposta. Sim, ela sussurrou. Heitor se inclinou lentamente, dando-lhe tempo para mudar de ideia. Mas Rosa não se moveu, não respirou, apenas fechou os olhos e esperou. Quando os lábios dele tocaram os dela, foi como se o mundo inteiro se realinhasse. O beijo foi suave, quase reverente, carregado de toda a emoção que ambos vinham guardando. Rosa sentiu seus lábios se moverem contra os dele, tentativa no início, depois com mais confiança. Heitor afastou-se ligeiramente, apoiando a testa contra a dela. Rosa, ele murmurou, seu nome soando como uma oração. Eu sei, ela sussurrou de volta, embora não soubesse exatamente o que estava concordando. Eles ficaram assim por um longo momento, respirando o mesmo ar, compartilhando o mesmo espaço íntimo. Rosa podia sentir o cheiro da colônia dele misturado com algo mais quente, mais humano. Podia ouvir seu coração batendo ou talvez fosse o dela. Não quero que se sinta pressionada, Heitor disse finalmente. Podemos ir devagar. Rosa o interrompeu com outro beijo, este mais confiante, mais definitivo. Quando se separaram novamente, ambos estavam sem fôlego. Não quero ir devagar, ela admitiu, surpreendendo a si mesma com sua própria coragem. Já desperdicei 2 anos tendo medo de viver. Não quero desperdiçar mais tempo. Heitor sorriu, o primeiro sorriso verdadeiramente alegre que ela havia visto nele. Então não vamos desperdiçar, ele disse, beijando-a novamente. Este beijo foi diferente, mais profundo, mais urgente. Rosa sentiu suas defesas finalmente desmoronando, anos de dor e medo se dissolvendo sob o calor das mãos dele em seu rosto, do gosto de vinho em seus lábios, da promessa de que talvez, apenas talvez, ela pudesse ser feliz novamente. Quando finalmente se separaram,
Rosa descansou a cabeça no ombro de Heitor, sentindo-se mais segura do que havia se sentido em anos. Eles ficaram abraçados em silêncio, ouvindo apenas suas respirações sincronizadas e o som distante da chuva que havia começado a cair lá fora. Rosa, Heitor disse suavemente, suas mãos acariciando seus cabelos. Obrigado. Pelo quê? Por me deixar amar você, ele respondeu. Por me dar uma segunda chance de ser feliz. Rosa levantou a cabeça para olhá-lo, vendo toda a sinceridade em seus olhos. Obrigada você, ela disse, por me mostrar que ainda posso amar sem trair a memória do Miguel. E ali, no quarto que havia sido de Heitor e Mariana, com a foto dela os observando da mesa de cabeceira, Rosa finalmente se permitiu acreditar que era possível carregar o passado sem ser destruída por ele. Era possível honrar quem você perdeu enquanto abraçava quem você encontrou. Era possível amar novamente. 6 meses depois daquele beijo transformador, a mansão havia se tornado um lugar completamente diferente. Rosa acordou naquela manhã de domingo com o som familiar de Isadora balbuciando alegremente no quarto ao lado, misturado com a voz grave de Heitor, cantarolando uma melodia baixinha. O cheiro de café fresco subia da cozinha, e pela primeira vez em anos, Rosa sentiu uma paz completa ao abrir os olhos. Ela se espreguiçou na cama king size, que agora dividia com Heitor. Uma transição que havia acontecido naturalmente, sem pressa, com todo o respeito que ambos mereciam após suas perdas. Rosa havia se mudado para o quarto principal há 3 meses, mas ainda se surpreendia algumas manhãs ao despertar e encontrar Heitor ao seu lado, dormindo pacificamente. Bom dia, mamãe Rosa. A voz de Heitor veio do corredor, seguida por uma gargalhada cristalina de Isadora. Rosa sorriu, vestindo o roupão de seda azul claro que Heitor havia comprado para ela, para que você se sinta como a rainha desta casa, ele havia dito. Quando chegou ao quarto de Isadora, encontrou uma cena que derreteu seu coração. Heitor estava sentado no chão, de pijama azul marinho, enquanto Isadora, agora com 10 meses, engatinhava ao redor dele com energia impressionante. Olha só quem acordou, Heitor disse, olhando para Rosa com aquele sorriso que ainda a fazia tremer por dentro. Nossa pequena atleta já está praticando para as Olimpíadas. Isadora viu Rosa e imediatamente mudou de direção, engatinhando rapidamente em sua direção com os bracinhos estendidos. Mamá, ela balbuciou, uma palavra que havia aprendido há algumas semanas e que sempre direcionava para Rosa. Oi, minha princesinha, Rosa disse, pegando Isadora no colo e cobrindo seu rostinho de beijinhos. A bebê cheirava a talco e leite, com aquele aroma doce único de criança que sempre fazia Rosa se lembrar do quão afortunada era. Ela estava perguntando por você há 20 minutos, Heitor disse, levantando-se e se aproximando das duas. Ele passou os braços ao redor da cintura de Rosa por trás, criando um abraço de família que abraçava Isadora também. Acho que ela herdou minha dependência de você. Rosa se inclinou contra o peito dele, sentindo a solidez reconfortante de seus músculos, o calor de sua pele através do tecido fino do pijama. Vocês dois são terríveis, ela murmurou, mas estava sorrindo. Isadora começou a se contorcer nos braços de Rosa, apontando para a janela onde o sol matinal criava padrões dourados no chão. Lá, ela disse, uma das palavras mais novas em seu vocabulário crescente. Ela quer ir lá fora, Rosa interpretou. Acho que alguém quer brincar no jardim. Então vamos tomar café da manhã na varanda, Heitor sugeriu, beijando suavemente o pescoço de Rosa. É domingo. Podemos ser preguiçosos. 1 hora depois, eles estavam sentados na varanda dos fundos, cercados pelo jardim perfeitamente cuidado que Rosa havia aprendido a amar.
Isadora estava em seu cadeirão, espalhando pedaços de banana amassada pelo rosto e rindo de si mesma. Rosa e Heitor compartilhavam uma mesa pequena repleta de croissants, frutas frescas, ovos mexidos e o café que Heitor fazia todas as manhãs. Lembra quando ela rejeitava qualquer comida que não fosse leite? Rosa comentou, limpando o rosto de Isadora com uma toalha macia. Lembro quando ela rejeitava tudo, ponto final, Heitor respondeu, cortando uma fatia de manga para dividir com Rosa. Parece que faz uma década, não 6 meses. Rosa aceitou a manga, deixando os dedos de Heitor tocarem os seus por um momento extra. Às vezes ainda não acredito que isso é real, ela confessou. Que eu estou aqui, que somos isso. Isso o quê? Heitor perguntou com um sorriso travesso. Uma família, Rosa disse, e as palavras saíram carregadas de tanto amor que fizeram os olhos de Heitor se encherem de lágrimas. Somos mesmo, não somos, ele disse suavemente. Uma família improvável, mas perfeita. Isadora escolheu aquele momento para jogar um pedaço de banana que acertou Heitor bem no nariz, fazendo os 3 explodirem em risadas. Rosa pegou a toalha para limpar o rosto dele, mas ele segurou sua mão. Rosa, ele disse, sua voz ficando mais séria, tem algo que quero te falar. O tom fez Rosa se alertar ligeiramente. O que é? Heitor se levantou da cadeira e, para completa surpresa de Rosa, se ajoelhou ao lado dela. Seu coração disparou imediatamente. Heitor, ela começou, mas ele balançou a cabeça. Deixe-me falar. Ele disse, pegando as mãos dela entre as suas. Rosa, você transformou nossas vidas de uma forma que eu nem sabia ser possível. Você trouxe luz para onde só havia escuridão, trouxe amor onde só havia vazio. Rosa sentiu lágrimas começarem a se formar, e Isadora, como se sentisse a importância do momento, ficou quieta pela primeira vez na manhã. Você é mãe da Isadora em todos os sentidos que importam, Heitor continuou. Você é minha companheira, minha melhor amiga, meu amor, e eu quero que isso seja oficial. Ele soltou uma das mãos de Rosa e procurou no bolso do pijama, tirando uma pequena caixa de veludo azul marinho. Rosa Santana, ele disse, abrindo a caixa para revelar um anel de diamante delicado, mas deslumbrante. Quer se casar comigo? Quer ser oficialmente parte desta família maluca? Rosa olhou para o anel, depois para Heitor, depois para Isadora, que estava batendo palminhas como se entendesse perfeitamente o que estava acontecendo. As lágrimas agora corriam livremente por seu rosto. Mas... Sua aliança de casamento, ela disse, notando que Heitor não estava usando o anel pela primeira vez desde que o conhecera. Heitor sorriu, puxando algo do bolso do outro lado. Era sua aliança original, mas agora estava pendurada em uma corrente de ouro delicada. Conversei com Mariana sobre isso, ele disse, e Rosa podia ver que ele estava falando sério. Na verdade, conversei com a foto dela todas as noites da última semana. E eu sei que ela aprovaria, que ela ficaria feliz em saber que encontrei você. Rosa olhou para o colar, depois para o anel, depois para o homem ajoelhado na sua frente com o coração nas mãos. Sim, ela sussurrou, depois mais alto. Sim, claro que sim. Heitor deslizou o anel em seu dedo, um encaixe perfeito, e se levantou para beijá-la profundamente. Isadora aplaudiu e gritou de alegria, como se fosse a plateia perfeita para aquele momento. Eu te amo, Rosa disse contra os lábios dele. Amo você, amo Isadora, amo esta vida que construímos. Eu também te amo, Heitor respondeu. Mais do que pensei ser possível amar novamente. Eles se separaram quando Isadora começou a fazer barulhinhos insistentes, exigindo atenção. Rosa a pegou no colo e Heitor abraçou as duas. Bem, Rosa disse, olhando para o anel que brilhava em seu dedo, acho que vamos ter que contar para todo mundo. Na verdade, Heitor disse com um sorriso misterioso, já contei para algumas pessoas.
E como se tivessem sido convocados, Helena, Marcos e até mesmo Carmen apareceram na varanda, todos carregando bandejas com champanhe e flores. Surpresa! Helena gritou, correndo para abraçar Rosa. Heitor nos contou sobre o plano ontem à noite. Parabéns, Rosa, Marcos disse, genuinamente feliz. Não conheço ninguém que mereça mais. Até Carmen se aproximou, segurando um buquê de rosas brancas. Bem, ela disse com sua habitual sisudez, mas Rosa podia ver um brilho nos olhos dela. Suponho que agora vou ter que te chamar de senhora da casa. Rosa riu através das lágrimas. Você pode continuar me chamando de Rosa, Carmen. Senhora Rosa. Carmen corrigiu com o fantasma de um sorriso. Tem que manter um pouco de protocolo. Eles riram, e Helena abriu o champanhe, enquanto Marcos tirava foto atrás de foto com seu celular. Isadora estava no centro de tudo, sendo passada de braço em braço, claramente adorando ser o centro das atenções. Para Rosa e Heitor, Helena brindou, levantando sua taça. E para a pequena Isadora, que trouxe vocês dois juntos. Para famílias que se escolhem, Marcos adicionou. Para segundas chances, Carmen surpreendeu a todos ao acrescentar. Para o amor que cura, Heitor disse, olhando diretamente nos olhos de Rosa. Rosa olhou ao redor da varanda, para Heitor com Isadora no colo, para Helena rindo de algo que Marcos havia dito, para Carmen, que discretamente enxugava uma lágrima, para o jardim banhado de sol, onde tantas coisas haviam mudado. Para casa, ela disse finalmente, sua voz carregada de gratidão, para finalmente estar em casa. Mais tarde, naquela noite, depois que todos tinham ido embora, e Isadora estava dormindo profundamente em seu berço, Rosa e Heitor se sentaram na mesma varanda, agora iluminada por luzes suaves do jardim. Rosa estava aninhada entre os braços dele, brincando distraidamente com seu anel de noivado. Sabe o que mais me impressiona? Ela disse suavemente. O quê? Como Isadora trouxe tudo isso. Se ela não tivesse chorado naquele dia, se eu não tivesse tomado aquela decisão desesperada... Ah, mas você teria tomado. Heitor a interrompeu, beijando o topo de sua cabeça. Porque é quem você é, Rosa. Você é alguém que escolhe o amor acima do medo, a compaixão acima da conveniência. Rosa se virou para olhá-lo. E você é alguém que viu amor onde outros viram transgressão. Somos perfeitos um para o outro, Heitor disse, puxando-a para mais perto. Do quarto de Isadora veio um pequeno murmúrio, não um choro, apenas o som de uma bebê sonhando profundamente, segura no conhecimento de que era amada. Sim, Rosa concordou, fechando os olhos e se permitindo sonhar com o futuro que os esperava. Somos mesmo. E ali, sob as estrelas, com o anel brilhando em seu dedo e o coração cheio de uma felicidade que pensou nunca mais sentir, Rosa soube que havia encontrado não apenas um novo amor, mas uma nova versão de si mesma. Uma versão que podia carregar o passado sem ser definida por ele, que podia honrar Miguel enquanto amava Isadora, que podia ser uma mãe novamente sem trair a memória da mãe que foi. Ela era Rosa, a faxineira que se tornou mãe, a mulher quebrada que se permitiu curar, a pessoa que descobriu que o amor, afinal, sempre encontra um jeito.